caímos numa ficção retangular. Tudo retangular. A tela do artista é retangular, a tela do cinema é retangular. O meu RG é retangular, o CPF é retangular. A nota de R$10 que está no meu bolso. Na verdade está na minha mochila, fica atrás dessa cortina é retangular. Tudo é retangular. O meu livro onde eu escrevo, meu caderno onde eu escrevo, aliás, é retangular. O meu livro favorito é retangular. A minha mesa de trabalho é retangular. Essa projeção é retangular, esse chão é retangular, essa parede é retangular. Tudo é retangular, essa janela é retangular. Meu armário é retangular. O armário da minha filha é retangular. Tudo é retangular, tudo uma ficção retangular. Os incas acreditavam num deus chamado Inti, Deus Sol. Uma ficção tão real que depois chegaram os espanhóis e tentando fazer eles acreditarem numa outra ficção tão real e alguns empresários que lucram tão real, ciclovia cai tão real, políticos aqui tão real. Agora eu escrevendo, tentando escrever sobre ela, escrever alguma coisa. Obrigado por terem vindo. Eu chamei vocês aqui para apresentar a ideia do meu novo livro. Que bom que vocês vieram. Então, é só uma ideia inicial que eu queria compartilhar com vocês para ver possíveis parcerias, né? Funciona dessa forma. E aí, então, a minha ideia inicial é sobre um personagem. Na verdade, o personagem é um escritor que escreve sobre um escritor. E aí, esse escritor que é escrito pelo personagem que é escrito por mim, ele tem muita dificuldade para começar a história. E aí ele começa a escrever algumas coisas de volta até que ele consegue. Ele não consegue. Ele não consegue. Ele se pergunta constantemente como começar, mas ele tenta. Como seguir em frente, como desdobrar, como fazer com que esse sobre ela. Isso aqui é sobre ela não está, sobre mas é sobre ela. Ele que está presente aqui. Sobre ela. Diante de uma falta, É sobre ela. De uma dificuldade, de como começar. Aí ele percebe que é sobre ela, e como começar? Uma pessoa, eu não consigo fazer essa transição. Duas cadeiras. Uma cadeira. Duas cadeiras de uma pessoa. Aqui. E ele se perguntando se é o suficiente aqui dentro. Desde o princípio. De uma luz. É um bom começo? Ou então, no meio, uma música bonita, qualquer, e uma frase bonita, como por exemplo, a ficção não salva o mundo, mas talvez salve um minuto, e talvez só por hoje isso possa ser suficiente. Você acha que seria um bom começo? Eu olhei pro céu, e aí não me caiu resposta alguma. Então, mais uma vez, eu pergunto como começar. Me ocorre que talvez você também não saiba, mas antes que eu guarde esse como sendo o significado do seu olhar, você aí de trás fala, mas já não começou? Não é sempre assim? Será que alguma coisa realmente começa? E eu concordo com vocês. E lembro, nesse momento, que entre a gente as coisas sempre tiveram escala. Eu penso sobre as nossas primeiras conversas sobre a formação da Terra, sobre as eras geológicas. Ela me explicar que a explosão cambriana não tem nada a ver com câimbra. Tem a ver com a multiplicação acelerada da vida no mundo, de repente. E aí ela piscou pra mim. Meio errado. Se alguma coisa realmente começasse, pra mim teria sido ali. Entre a multiplicação acelerada da vida no mundo e aquela piscadela meio torta. Mesmo se o começo das coisas pudessem terminar, a gente nem estaria aqui, né? E aí falando da gente mesmo. Na minha cabeça, de repente, surge conversas sobre os continentes, por exemplo, sobre eles que eram, ou pelo menos pareciam ser uma coisa só, né? Mas que de repente
param sem se despedir. E aí, entre eles, cada vez maiores, oceanos inteiros. Maiores. Inteiros. Eu não costumava ter medo de água. Qual que era mesmo o nome do clube? Marisco? Mourisco. Eu não frequento mais. Cansou? Foi ficando curioso pensar que mesmo que eu me tornasse muito bom nisso, eu não ia conseguir nadar até você. Você sabia que os continentes continuam se afastando? Isso. Você ria, como quem sempre soube, como quem acha óbvio, mas também como quem acha fofo o meu esforço ainda hoje para me aproximar do seu mundo. Eu sei de uma coisa que talvez você ainda não saiba. Não está nem no jornal ainda, eles acabaram de descobrir. O quê? Chama pentaquartos. Parece que é um novo estado da matéria, você soube? Não sei. Acho que você ainda não se decidiu. Será que se você estivesse aqui agora, de verdade, a gente ainda teria alguma intimidade? Faz tanto tempo, né? Por que ainda hoje eu me pego sem ar, às vezes? Eu não tenho me despedido de você? Ficção sempre foi nosso superpoder. Deu trabalho? Um pouco. O mais difícil é sempre pensar nas suas falas. Eu fico horas tentando imaginar cada detalhe, seus trejeitos. O medo da minha memória já não está retendo essas pequenas coisas, sabe? Como é que você sabe? Como é que você sabe? Eu não teria mudado. Não teria mudado Nem um nem um pouco. pouco. Eu não sei. Eu não estou falando disso. Estou dizendo que eu sempre pensei que a memória fosse uma espécie de prêmio de consolação, sabe? Pelo menos isso ia ficar comigo. E eu tô bem, eu não quero perder mais nada. Esse superpoder você não tem. Mas eu tô aqui. Não tô? De alguma forma você tá. Despede de mim. Tô tentando. Todo dia eu escrevo mais um pedaço que eu não faço nunca daqui. Acho que pra você ver melhor. Pensa que a morte, se foi isso mesmo que aconteceu comigo, não é uma outra dimensão. É mais como se fosse um país distante demais para si, mas que às vezes acontece mesmo de alguém se mudar pra lá. Tá tudo bem. Mas vai. Escreve a primeira coisa que te vier à cabeça e se despede de mim. Uma ilha. No sul do Pacífico. Uma ilha em torno da qual são sentidos os primeiros tremores. No sul do Pacífico. Tremores são seguidos de abalos idênticos na costa da Oceania e na ilha de Páscoa. Uma liga formada por cientistas de 12 países e de todos os continentes afirma que os tremores podem ter a ver com a liberação acidental de pentaquartos na atmosfera, que eles têm reagido de maneira bruta. Essa afirma quase com certeza que o impossível aconteceu. Os continentes que antes se afastavam agora partem um em direção aos outros em velocidade crescente. Relatos do nascimento que parecem ser guelras são noticiados, transformando homens e mulheres de idades variadas. O Oceano Atlântico, espremido por entre Américas
Europa e África, em vários continentes, em todas as direções. Uma enchente de proporções nunca antes imaginadas. Entre uma corrente descendente vinda do Golfo Pérsico e uma outra ascendente vinda de qualquer lugar, a gente de repente se avista. A gente não se toca. Em lados opostos de um redemoinho infinito. É difícil dizer com certeza, mas pareceu ao homem peixe que a gente talvez dançasse.